Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia S.A., referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco Augusto Miranda, CEO, Leonardo Lucas, CFO, e Tatiana Vasques, Superintendente de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial Energia S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.equatorialenergia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Equatorial Energia S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Equatorial Energia S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia S.A. e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados, onde apresentaremos o desempenho da Equatorial Energia no quarto TRI de 21. Este último trimestre, assim como o ano de 2021 em geral, ele foi um período transformacional para o nosso grupo. Um período que avançamos na abertura de novas frentes e seguimos progredindo nos processos de turnaround na distribuição. O resultado do quarto TRI reflete essa realidade, consolidando novas frentes e ativos em diferentes estágios de maturação, conforme veremos adiante. Nesse sentido, estamos muito confiantes com o desempenho apresentado e as perspectivas para 2022. Afinal, todos esses movimentos foram feitos tendo como base nossa forte característica de disciplina financeira na alocação de capital e o compromisso com a geração de valor para os nossos acionistas. Avançando para o slide 3, eu começo apresentando os destaques do período. Iniciando pelos destaques econômicos e financeiros do grupo, nós encerramos o trimestre com o EBITDA consolidado recorrente da companhia, alcançando 1,7 bilhão de reais, 2,3% superior em relação ao quarto TRI de 2020. Nós investimos 964 milhões no trimestre, volume 5% superior ao quarto TRI de 2020, puxado pelo volume executado no setor de distribuição, que cresceu 37%, e compensando o menor CAPEX no setor de transmissão, já que todos os ativos de transmissão estão operacionais. Nós encerramos o trimestre com uma alavancagem consolidada de 2,5 vezes, medida pela relação dívida líquida versus EBITDA. A alavancagem deste último trimestre reflete captações recentes para investimentos ativos em turnaround e nos novos valores de atuação, e é impactada pela EBITDA desses ativos ainda em estágio de maturação. De toda forma, nós seguimos com uma robusta posição de caixa consolidada, de 10,5 bilhões de reais, o que nos dá flexibilidade e segurança no atual cenário macroeconômico.
Com relação ao desempenho das nossas distribuidoras, destaca o crescimento do volume consolidado de venda de energia, de 4,1%, muito acima do patamar do crescimento da injetada no período, que foi de 1,7%, demonstrando sucesso na frente de combate às perdas. O destaque fica para a expansão de volume nos estados do Piauí, 7,8%, e o resultado positivo nas distribuidoras Maranhão e Rio Grande do Sul. Para fins de comparabilidade, este número consolida a CED e a CEA no quarto tri de 2020. Outro destaque no período ocorre com a consolidação da CEA do Amapá, a partir do final de novembro de 2021. Com a CEA, alcançamos a marca de aproximadamente 10 milhões de clientes, importante marca em nossa trajetória de consolidação no setor. Gostaria de destacar também os eventos tarifários do período, como a aprovação da revisão tarifária anual da ACED, ocorrida no final de novembro, que reconheceu uma base de remuneração líquida de aproximadamente 3 bilhões de reais. Além do reajuste anual do Piauí, um efeito médio de 9,59% e um incremento da parcela B de 11%. Por fim, ainda na frente operacional, eu destaco o desempenho de perdas, em especial na Equatorial Piauí, que, em apenas 3 anos de gestão, ela tem operado pelo segundo trimestre consecutivo abaixo do nível regulatório. De maneira geral, nossos ativos melhoraram consistentemente o desempenho de perdas, com reflexo no resultado, como veremos ao longo da apresentação. Antes de avançar, eu destaco as conquistas da nossa agenda de geração de valor. Os marcos alcançados não ficaram restritos ao resultado do trimestre, uma vez que importantes conquistas foram obtidas nos últimos meses. Primeiramente, eu destaco a assinatura do contrato e início do período de operação assistida na Companhia de Saneamento do Amapá, um segmento de grande importância, tanto pela nova avenida de crescimento que representa, tanto pela oportunidade, tanto pela nova avenida de crescimento que representa, quanto pela oportunidade de operar um ativo de distribuição de energia e saneamento no mesmo estado. A operação assistida deve durar 6 meses, encerrando ao final de junho de 2022, quando então inicia-se o prazo de 35 anos da nova concessão. Em fevereiro, concluímos com sucesso a operação de follow-on, captando 2,8 bilhões de reais. O primeiro follow-on da companhia desde 2012, o que demonstra a nossa capacidade de crescimento por meio da alocação disciplinada de capital, com recursos próprios por quase uma década. Os recursos da operação foram integralmente utilizados na aquisição da Ecoenergia. Por último, comunicamos que em 3 de março concluímos a aquisição da Ecoenergia, um dos maiores players de geração renovável do país. A operação foi equacionada com os recursos do follow-on e emissão de 4 bilhões em debêntures. A partir deste passo, iniciamos de maneira efetiva a nossa trajetória no segmento de geração como player integrado de energia, operando uma plataforma com 1,2 gigas em capacidade instalada, além de outros 1,2 gigas adicionais em projetos em desenvolvimento. Agora, passando ao slide 4. Como comentado, esse TRI foi muito importante no avanço da agenda de consolidação das novas distribuidoras e abertura de novas frentes de geração de valor. Nesse sentido, eu trago aqui uma atualização geral da evolução dos novos ativos adquiridos em 2021. Começando com a CED, onde nossa gestão da companhia iniciou em julho do ano passado, onde a nossa gestão da companhia iniciou em julho do ano passado. Nós completamos 6 meses de operação em dezembro, com importantes conquistas em diversas frentes de atuação. Vale lembrar que captamos 2,5 bilhões de reais desde o início da operação. Utilizamos recursos para quitação de passivos e equação de parte dos investimentos planejados. Como já comentamos em outras oportunidades, tivemos um excelente resultado no PDV encerrado em outubro, com 46% de adesão e uma revisão tarifária positiva, reposicionando de maneira importante a tarifa para os investimentos necessários na área daquela concessão. Além disso, ao longo do último TRI,
Nós avançamos com a negociação de contratos com fornecedores, incluindo os contratos âncoras. Adequamos esses contratos às práticas contratuais do grupo, com alinhamento de metas e remuneração por produtividade. Também temos tido avanços na frente comercial, com melhoria das ações de arrecadação, incluindo renegociação com prefeituras. Na CEA, iniciamos a operação no final de novembro, momento em que realizamos o aumento de capital na empresa no valor de R$400 milhões, conforme previsto em edital. Esse montante foi parcialmente utilizado para a quitação dos passivos com fornecedores e soma-se aos cerca de R$1 bilhão captado desde o início da operação, fortalecendo a estrutura de capital da distribuidora e garantindo os recursos necessários para os investimentos no Estado. A execução do CAPEX, assim como o desafio operacional, é uma das principais frentes de geração de valor na CEA nessa etapa inicial. Destaco ainda o reajuste tarifário ocorrido em dezembro, com efeito médio de 11,8% na tarifa e impacto positivo na parcela B. Ainda no Amapá, no final de dezembro, realizamos a assinatura do contrato da Companhia de Saneamento do Amapá. A outorga foi paga 100% no momento da assinatura e foi equacionada com a captação de empréstimo ponte debêntures no valor de R$1 bilhão. Com isso, deu-se início ao período de operação assistida, com duração de 6 meses, momento em que aproveitaremos para aprofundar o conhecimento do ativo e já iniciarmos os trabalhos nas principais frentes de geração de valor. Neste sentido, vale destacar que a companhia iniciou as atividades para a seleção e captação de mão de obra necessárias para a operação. Realizou a contratação de executivos com amplo conhecimento do setor, a exemplo do José Ailton, presidente da CSA, com mais de 20 anos de experiência em saneamento, incluindo o processo de turnaround. Para a equação de parte dos investimentos necessários neste primeiro ciclo, assinamos com base o financiamento de aproximadamente R$600 milhões com recursos do FNO em condições muito competitivas. Por fim, mais recentemente, podemos listar os avanços com relação à Ecoenergia, o capítulo mais recente da nossa história. No final de janeiro, tivemos a entrada em operação dos parques eólicos Ecos 8, 9 e 10, adicionando mais de 200 gigas à capacidade instalada total operacional. Em fevereiro, concluímos o Acquisition Finance, iniciado em dezembro, com a emissão de mais de R$2 bilhões, que juntamente com o volume captado em dezembro, foram utilizados no close da operação em março deste ano. Como resultado, já no próximo TRI, passaremos a consolidar o desempenho desta nova frente. Neste momento, estamos focados na execução do plano de negócio, incluindo a integração e alinhamento estratégico da atividade de comercialização combinada ao robusto pipeline. Agora eu passo a palavra ao Léo, que vai apresentar os destaques operacionais do período. Léo, é com você, Léo, por favor. Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar agora da evolução do mercado no slide 6. Aqui, para fim de comparação entre trimestres, mostramos uma visão do quarto TRI de 20, ajustada com os dados do Amapá e Rio Grande do Sul. O volume de energia injetada segue expandindo, com um crescimento de 1,7% no trimestre e aumento na maioria das nossas concessões, em especial no Amapá e no Pará, beneficiados pela maior atividade econômica decorrente do fim das restrições e pelo componente climático. Devemos nos lembrar que, no caso do Amapá, a forte variação no período em análise deve-se, em boa parte, à falha de fornecimento que ocorreu no Estado no quarto TRI de 2020. A quantidade de clientes beneficiados pela tarifa social também segue crescendo e merece destaque, fruto das iniciativas de cadastramento da companhia. Foram adicionados mais de 203 mil clientes em nossas concessões, um avanço de 8%, incluindo aí avanços significativos nas empresas mais maduras e dando início nas empresas recém-adquiridas, como é o caso do Amapá, que assumimos em novembro e já expandimos em 24,5 até dezembro. No próximo slide, detalhamos o comportamento do volume faturado.
O volume de energia segue crescendo em nossas concessões e é importante notar que a distribuída tem crescido, inclusive, acima da injetada em termos consolidados, em quase todas as nossas distribuidoras. Na visão consolidada, considerando o desempenho de todas as empresas, nosso nível de perdas reduziu em 98 bips no comparativo na visão pro forma, o que impulsionou o crescimento da energia distribuída, quando comparamos ao quarto TRI de 2020. Olhando a visão pro forma, o consumo de energia cresceu 4,1%, com destaque para o forte crescimento do Pará, mais 7,8%. Além da dinâmica já explicada na injetada naquele estado, houve uma redução de 180 bips de perdas entre os períodos no Pará. Na visão da evolução por classes, o destaque é para o crescimento da classe comercial, fruto do fim das restrições impostas por conta da pandemia. Passando para o próximo slide, o slide 8. Aqui, apresentamos o desempenho com relação à arrecadação e inadimplência das nossas distribuidoras, incluindo a performance do nosso ativo mais recente. Em termos comparativos, vale lembrar que o quarto TRI de 2020 foi fortemente impactado pela recuperação do indicador após um forte recuo decorrente da pandemia no segundo TRI daquele ano. Foram tomadas diversas ações para incentivar e facilitar o adimplemento de faturas por parte dos nossos consumidores, com destaque para campanhas com premiações oferecidas e ferramentas de facilitação, como negociação pelo site e assistente virtual, entre outras diversas iniciativas. Olhando o cenário acumulado, temos uma expressiva melhora em quase todas as distribuidoras, sendo que o destaque, a CE Distribuição, com um índice de 100,5% no quarto TRI de 2021, contra 98,7% no TRI imediatamente anterior a este. Essa evolução é fruto das iniciativas que a companhia buscou atuar logo na entrada, sendo este indicador um dos principais drivers de oportunidade na operação. De forma consolidada, o índice de arrecadação encerrou o trimestre com 99,7%. Avançamos também na linha da PSLD, tendo como destaque a negociação de recebíveis em atraso com prefeituras e aumento de equipes de corte na área de atuação da CE Distribuição, e continuidade de melhoria nos processos de gestão e cobrança dos novos ativos. No caso do Piauí e Alagoas, ocorreu uma reversão de provisionamento que ainda não havia sido ajustada pela metodologia da matriz de age dos ativos do grupo. Adicionalmente, houve a atualização da matriz para as empresas de Piauí e Alagoas, refletindo a melhoria da performance de arrecadação nesses 3 anos de gestão do grupo, onde cada uma das empresas arrecadou mais de 100% em cada um dos últimos 3 exercícios. Dessa forma, encerramos o trimestre com a PSLD consolidada de menos 2,3%, uma reversão líquida no saldo de provisões. Avançando para o slide seguinte. Em comparação com o terceiro TRI de 2021, neste trimestre, todas as nossas concessões registraram redução no seu nível de perdas 12 meses, exceção feita para Piauí e Alagoas, que reduziram as perdas na comparação quando ela é olhada de forma anual. O destaque neste trimestre fica por conta da CE Distribuição, que em menos de 6 meses do início de sua operação pelo grupo, já trouxe uma redução de 0,6 pontos percentuais. Destacamos também o Pará, que traz uma forte redução em relação ao terceiro TRI de 21, no montante de 0,8 pontos percentuais, reflexo das ações de combate implementadas no período e do fortalecimento da tipologia de rede de expansão do sistema de medição centralizada, que começa a mostrar de forma mais incremental o resultado da sua implementação. Em termos consolidados, a Equatorial Energia reduziu em 98 bips o seu nível de perdas em comparação com o quarto TRI de 2020,
pro forma com os novos ativos, evidenciando o sucesso do grupo em sua estratégia de combate às perdas. Passando agora para o slide 10. Como podemos notar, apesar dos desafios enfrentados no período, a maioria das nossas distribuidoras continuam apresentando FEC abaixo do nível regulatório, exceto pelo Rio Grande do Sul, que, embora esteja acima do regulatório, apresentou uma melhora no FEC frente ao trimestre anterior. Com relação ao DEC, no caso do Maranhão, além das dificuldades já mencionadas em trimestres anteriores, houve a expansão de linhas radiais, sem redundância, para o interior do estado através do programa PLPT, para atendimento de cliente em áreas rurais, cujo processo de reestabelecimento é mais complexo e demorado, impactando no DEC. Além disso, o aumento verificado no DEC decorre essencialmente da dificuldade de execução do trabalho de podas nessas regiões durante a pandemia, gerando um excesso de vegetação que não foi possível regularizar. A expectativa da companhia é normalizar esta execução ao longo de 2022, que deve resultar na recuperação desse indicador, com foco no Maranhão e nas empresas em turnaround. Com relação ao DEC, bom, em Alagoas, outra distribuidora que apresentou um incremento relevante foi impactada por conta de condições climáticas atípicas no período, como maior pluviosidade e descargas elétricas, fruto da intensificação dos efeitos do Laninha que se manifestou durante o primeiro semestre. Avançando para o próximo slide, apresentamos a performance econômico-financeira. É importante recordar que no ano passado, o nível de PMSO registrado foi parcialmente beneficiado por restrições vigentes à época, impostas no contexto da pandemia. Alguns serviços foram executados em menor volume, gerando um efeito para este ano. Adicionalmente, o avanço na implementação do redesenho organizacional, fortalecimento das estruturas regionais, também pressionou de maneira os níveis de PMSO. Como podemos notar, desconsiderando os efeitos dos novos ativos, o PMSO ajustado no quarto TRI de 2021 elevou em 18%. Podemos destacar, de maneira geral, a intensificação das atividades de cobrança, de combate às perdas, volume de atendimento a ocorrências nas distribuidoras, além dos impactos das estruturas regionais, conforme mencionado. Aqui também destacando a aquisição da 8ª hora trabalhada no Pará. Vale de ressaltar que esse aumento de gasto teve reflexo importante na redução das perdas e manutenção da arrecadação em níveis elevados e que ainda se encontra abaixo do patamar regulatório. Considerando o efeito de consolidação dos novos ativos, o PMSO ajustado totalizou 708 milhões no trimestre, especialmente impactado pelo desempenho da CE Distribuição, que registrou 154 milhões de PMSO no período. No entanto, vale destacar que esse nível de despesas já captura parcialmente o avanço no processo de turnaround, com uma redução de 20% em comparação ao PMSO da CE no mesmo período do ano anterior. O desempenho da CE demonstra apenas o período consolidado a partir de 24 de novembro. E a CSA, nossa empresa de saneamento, reflete, sobretudo, o reembolso de despesas relacionadas ao leilão. Por fim, a informação do PMSO por consumidor ilustra o tamanho do potencial existente no Rio Grande do Sul, que, apesar de ser menos complexa do que as demais concessões, opera em patamar superior às demais empresas do grupo. Passando agora para o slide 13. O EBITDA ajustado atingiu 1,7 bilhão no quarto TRI de 2021, um aumento de 2,3% em relação ao apresentado no quarto TRI de 20. Desconsiderando os efeitos não caixa da correção do ativo financeiro do IFRS 15 da transmissão, o crescimento deste trimestre é de 16,3%, ou 206 milhões, passando de cerca de 1,3 bi para aproximadamente 1,5 bilhão neste trimestre. O crescimento
é consequência, principalmente, da performance do segmento de distribuição, beneficiado pela maior tarifa FIO-B, na maioria das distribuidoras, crescimento de mercado, redução de perdas, redução de PDD e crescimento no EBITDA de transmissão. Passamos ao próximo slide. Vamos detalhar a composição do EBITDA por empresa. No slide 14, podemos observar a contribuição por ativo no EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes e, no gráfico abaixo, líquido dos efeitos de atualização do ativo financeiro e IFRS 15. Excluindo os novos ativos consolidados a partir deste ano, o EBITDA ajustado ex-VNR e IFRS 15 cresceu 17,3%, ou seja, avanço ainda maior sem a inclusão dos novos ativos. O destaque fica para o crescimento registrado no Pará, puxado principalmente pela maior tarifa FIO-B, após o reajuste tarifário do terceiro TRI de 21, pelos efeitos de mercado e redução de perdas já sinalizados e melhora na PSLD. Ainda, na distribuição, a performance do Piauí também merece destaque, beneficiado pelo reposicionamento tarifário pós-RTE ocorrido no final do ano passado e também pela redução de perdas. Adicionalmente, houve avanço no EBITDA da transmissão, em função da entrada em operação do restante dos ativos. A variação que vemos no segmento de serviços é decorrente principalmente do efeito positivo registrado no quarto TRI, do efeito não caixa de marcação a mercado de contratos de venda de energia no valor de 124 milhões. Neste trimestre, passamos a consolidar a SEA, que registrou um EBITDA ajustado negativo em 49 milhões, refletindo o estágio ainda inicial do processo de turnaround. Mas aqui chama a atenção para a performance do Rio Grande do Sul. Em apenas 6 meses de gestão, registramos o primeiro EBITDA ajustado positivo na CE Distribuição, o que comprova o bom avanço no processo de turnaround iniciado em julho. Considerando os novos ativos, o EBITDA ajustado ex-VNR e IFRS 15 da companhia alcançou 1.470, um aumento de 16,3% na comparação com o mesmo TRI do ano passado. Passando agora para o slide 15. Como pode ser observado nesse slide, investimos 964 milhões no trimestre, um valor 5% superior ao trimestre anterior, quando ainda estavam vigentes maiores restrições pelo contexto da pandemia, e que, consequentemente, impactaram o volume de investimentos executados. O maior destaque fica por conta do aumento dos investimentos no segmento de distribuição, sobretudo no estado do Pará, focados no fortalecimento e expansão da nossa rede, além da consolidação da CE Distribuição, que contribui com 65 milhões adicionais. O total dos investimentos alocados no segmento totalizaram 882 milhões, um aumento de 37% no comparativo entre os trimestres. Importante registrar que em 2022 teremos o início do ciclo de investimentos no setor de saneamento, após o início efetivo da concessão no Amapá, a ocorrer ao final de junho. Passando para o próximo slide, no slide 16, mostramos um perfil de endividamento da companhia e o nível de alavancagem medido pela relação dívida líquida por EBITDA. A alavancagem do quarto TRI alcançou 2,5 vezes, em comparação a 2,1 registrada no trimestre anterior. Este aumento reflete o pagamento da outorga pela CSA e o pagamento de dividendos feito em dezembro de 21. A dívida líquida totalizou 13,6 bilhões, com uma posição em caixa muito robusta, encerrando o período com 10,5 bilhões, dos quais 2 bi são fruto da preparação para a aquisição da ECO, concluída em março. Este montante é suficiente para pagar mais de 2,5 anos de vencimento de dívida para os próximos anos, cujo prazo médio, final do segundo trimestre, era de aproximadamente 5,4 anos. O saldo de disponibilidades, aliado ao alongamento do perfil de nossas obrigações, resulta em uma cobertura de dívidas de curto prazo superior a 2,9 vezes. Vale destacar aqui que, no final de dezembro, nós assinamos com o BASA
o financiamento de parte dos recursos necessários para o primeiro ciclo de investimentos da concessão de saneamento no Amapá, os primeiros 5 anos. O valor total financiado será de aproximadamente 600 milhões, com recursos do Fundo Constitucional do Norte, e esta etapa é muito importante para a geração de valor na frente de saneamento, pelas suas condições muito competitivas. O prazo total de vencimento é de 26 anos, com carência de principal de 5 anos, ao custo médio de IPCA mais 1,90 ao ano, já com um bônus de adimplência. Avançamos agora para o slide 17. Gostaria de trazer aqui o resultado do nosso follow-on realizado em fevereiro deste ano. Entre os principais pontos, destaque: captamos cerca de 2,8 bilhões de reais com a emissão, um resultado extremamente positivo, considerando o cenário desafiador para o mercado à época da emissão. Os recursos da oferta foram integralmente utilizados para a aquisição da Ecoenergia. Tivemos uma demanda muito forte, mais de 7 vezes a oferta. O exercício do hot issue de 35% adicional. Aqui, vale mencionar o alto nível de adesão da oferta prioritária, absorvendo 64% da oferta base. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer a confiança dos nossos atuais acionistas depositados naquela ocasião. A receptividade do mercado foi muito positiva e aqui destaco o desempenho do papel durante o período da oferta. A ação da empresa valorizou 7%, do soft launch ao pricing, e até ontem, 22,18%. Apenas a título de comparação, o indicador setorial, o IEE, valorizou 11,05% nesse mesmo período. A qualidade do book também precisa ser ressaltada. Cerca de 80% dos investidores alocados têm um perfil de longo prazo. Agora, passo a palavra ao Augusto para as considerações finais. Obrigado, Léo. Eu gostaria de encerrar reforçando as nossas conquistas recentes e perspectivas. Dentre os destaques do período, os primeiros são justamente os mais recentes. O nosso follow-on, como o Léo bem destacou, no qual captamos 2,8 bilhões de reais de uma operação de muito sucesso, e a conclusão da aquisição da Ecoenergia, agora em março. Uma plataforma já consolidada no setor de geração renovável. Dentre os eventos tarifários, eu destaco ainda a RTP da CED, como resultado muito expressivo do ponto de vista de reconhecimento de base de remuneração, bem acima das expectativas de mercado, o que permitirá acelerar o processo de turnaround na empresa e gerar ainda mais valor. Eu destaco ainda a contratação do financiamento do BASA, que Léo também bem destacou na frente de saneamento, suficiente para equacionar no próximo ciclo parte dos investimentos nos primeiros 5 anos de atuação e com condições muito competitivas, conforme comentado por Léo. Por fim, eu gostaria de anunciar os dividendos por ação proposto na destinação de resultados das demonstrações financeiras divulgadas. Com base no resultado distribuível do exercício, estão propostas a 104 centavos por ação, que compõe o total de cerca de 700 milhões de reais a serem distribuídos aos nossos acionistas. Como principais perspectivas para o ano na distribuição, estamos focados no avanço dos processos de turnaround no Rio Grande do Sul e Amapá, a retomada da melhoria da qualidade das distribuidoras e o início da operação da Companhia de Saneamento do Amapá, assim como na integração da Ecoenergia aos negócios do grupo. Por fim, seguimos comprometidos com a geração de valor para nossos investidores e seguimos avaliando eventuais oportunidades para fortalecimento do nosso portfólio, em especial nas frentes de atuação recentemente inauguradas. Agora eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 em seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta é de Flávia Sounis, da Goldman Sachs. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que são não relacionadas. A primeira é com relação ao PMSO. A gente viu um aumento esse ano, né, nas distribuidoras, quando a gente compara mesmo as distribuidoras, e vocês comentaram que muita coisa disso foi no combate a perdas, no combate às fraudes, e aí eu queria entender um pouquinho a dinâmica disso daqui para frente, né, e como é que a gente pode pensar um pouco nesse trade-off entre o aumento dos custos e a diminuição das perdas. Como é que a gente consegue ver, entender um pouquinho como é que a gente pensa nessa relação, assim, em termos de número. E a minha segunda pergunta é relacionada à Ecoenergia, ao pipeline de Eco, né? Acho que tinha alguns ativos com expectativa de início para agora em 2023 e começo de 2024, e aí eu queria entender se esse plano ainda está de pé, se vocês estão vendo alguma pressão de CAPEX que possa atrapalhar esse plano. Obrigada. Flávia, obrigado, Flávia, pela pergunta. Sobre a questão do PMSO, Flávia, se você olhar a Equatorial, ela tem assumido uma dimensão, eu diria, continental, né? Hoje nós estamos em todas as regiões do Brasil. Se você olhar com essa aquisição da Eco agora, a gente intensifica a nossa atuação em outros estados aqui do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, a gente intensifica, a operação fica. Então, hoje do dono ele começa a ficar um pouco mais espalhado. Então, nós temos comentado muito o reforço na estrutura. Esse reforço a gente trouxe muita gente boa para nos ajudar. Até nós colocamos lá nas regionais, nós colocamos os diretores lá na base, não ficam na capital. Quer dizer, fica na capital também, é uma área importante, mas lá em Marabá, em Floriano, no Piauí, né? Então, nessas bases longínquas também a gente colocou lá. Então, naturalmente, a gente robusteceu, tá? Porque aí a gente precisa aproximar o olho do dono lá do pasto, né? Então, isso é muito bom para ganhar isso. Perdas é um processo que você viu que a gente volta. Então, durante a pandemia, a perda ela deu uma levantada, é um processo muito endêmico, né? E é o que eu tenho dito. Quando eu digo que reduzir 1 ponto percentual, na verdade, você reduziu 4. Você teve 3 pontos de entrantes, né? Então, é um processo que, se você largar a mão, ele realmente cresce. Então, a gente tem ajustado a estrutura. O Léo depois vai falar mais detalhes aí sobre a questão do PMSO, mas é isso, a gente fez alguns ajustes realmente na estrutura de forma a fortalecer e gerar resultados mais consistentes, né, cada vez mais. Então, Pedro, você viu já o resultado em 2019, quando começou a pandemia, você não pôde atuar, você realmente ficou. Então, agora a gente volta e a questão da perda é muita gestão. Imagine o que é combater perda num estado com 1.230.000 quilômetros como o Pará, né? Quer dizer, o olho do dono tem que estar perto, tem que estar reforçando a nossa estrutura, alguns dois estamos colocando lá, tá? E aí, Léo, depois você dá o seu complemento, mas sobre a Eco também. Pipeline, na verdade, nós estamos intensificando os contatos, né? No dia 3, com o closing do dia 3. Nós estamos agora debruçados nessa integração da Eco, né? Temos visto muita coisa boa lá dentro, né? Da cultura da Eco, que parece muito uma cultura da Equatorial, isso vai fortalecer. O pipeline a gente está analisando, você está vendo essa volatilidade do mercado aí do preço da placa, nós estamos analisando e vendo o melhor momento. Mas aí de olho, Flávia, muito nessa janela, tá certo, de não perder aquele incentivo do fio, tá? Então é isso que a gente está olhando, está mirando para ver o melhor momento para a gente aproveitar, quer dizer, fazer com o CAPEX mais otimizado e sem perder a oportunidade da janela do incentivo do fio. Léo, fique à vontade, se o senhor Tati quiserem fazer alguma. Obrigado, Augusto. Só para complementar, o PMSO, nós somos bastante eficientes. Apesar dessa dinâmica de elevação, a gente continua eficiente, mas a gente tem discutido muito no orçamento e com as áreas o olhar da eficiência total. Ou seja, a gente vê ainda uma ineficiência para ser buscada em perdas, e a gente demonstrou aqui que essa ineficiência vem sendo buscada na medida em que as perdas vêm caindo, né? Da mesma forma, a gente sabe que o nível de receita recuperável, né, que é colocado na tarifa, ele ainda mais nesse ambiente, né, é desafiador você estar operando
de forma, vamos dizer assim, auto-performando. Tivemos uma arrecadação no quarto TRI de 99,7%. Né? Então, a gente tem essa dinâmica que o Augusto comentou, de reforço das estruturas regionais, né? Um aumento no volume de ocorrências, né? E todo esse empenho adicional para perdas, para arrecadação. Então, se de um lado a gente eleva um pouco o PMSO, do outro lado a gente captura, né, eficiências adicionais aqui no combinado ali de garantia de receitas, né, que seria as perdas e a arrecadação. Então, só dando um pouco mais de elemento ao que o Augusto já comentou muito bem. E aí, Léo, até dando um pouco mais de informação, Flávia, a gente olha isso muito nitidamente, essa questão de custo, né? Então, por exemplo, estrutura, nós chegamos em alguns lugares, lá em 2016, a partir de 2016, deu um foco muito grande no contas a receber. Então, você vê que a PSLD comentada pelo Léo, o contas a receber, a gente tem isso muito bem, e às vezes a gente botou nessa base, botou um único líder, e o que a gente observou depois, que de repente esse líder ele tem um viés mais, ele tem um skill voltado mais para arrecadação, e aí o olho dele não está muito, às vezes, na manutenção, na operação. Então, são pequenos reajustes que a gente está fazendo, e como o Léo falou, ou seja, às vezes você vai gastar um pouquinho mais aqui, mas você vai trazer em alguma linha, você traz esse resultado, né? Que é uma coisa que realmente a gente faz com muita frequência. Eu não sei se respondemos, Flávio, contento? Não, responderam sim. Está bem claro. Obrigado. Okay. Está ótimo. Obrigada. A próxima pergunta é de Daniel Travitsky, do Banco Safra. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer duas perguntas aqui, né? A primeira um pouquinho mais aberta aqui. Eu queria entender um pouco a cabeça aí de vocês, né, para o ano de 2022 aí para frente, né, e 2023, né, pensando em leilão de transmissão, né, a gente tem um grande no meio do ano, né, e eventualmente outras oportunidades de M&A que surjam, né, vocês acabaram de fazer uma expansão bastante importante, queria entender como é que está o mindset nesse tema, se continua esse o plano de expansão, vocês vão gastar um tempo aí para digerir os ativos, queria entender como é que está a cabeça. E uma segunda pergunta, mais uma curiosidade, tá, no segmento de saneamento, queria entender como é que vocês enxergam oportunidades para ativos que sejam regulados por base de ativos. Tá? Como é que vocês veem esse tipo de oportunidade aí? Obrigado. Daniel, obrigado aí pela pergunta. A questão de transmissão, Daniel, se você olhar hoje, como foi destacado aqui, todos os nossos ativos já estão operacionais, tá? A gente tem uma malha hoje bastante significativa no setor, né? Já está trazendo um EBITDA aí bem relevante aí para o resultado da Equatorial. E a gente tem dito o seguinte, nós estamos no setor, a gente está disposto a olhar. O que a gente não vai olhar, por exemplo, esses leilões que você viu aí, que estão realmente com retornos aí muito, muito baixos. Aí não faz sentido. Mas acho que um player com Equatorial, a gente pode olhar. Se você olhar hoje a nossa estrutura de transmissão, eu diria que ela está afogada, já que nós entregamos ativos, tá? Então, realmente, se o ativo leilão, se ele faz sentido, não for oferecer um retorno compatível com o que passa lá nos nossos filtros lá dentro da Equatorial, né? E o conselho realmente corrobora com isso, a gente olha assim. Agora, se tiver um retorno atrativo, tá? E o saneamento, você quer responder, Léo? Alô? Sobre a segunda parte, só para ver, sobre saneamento, ativos regulados com base de ativos, é isso? Saneamento? Foi isso, Daniel? Isso é mesmo. Queria entender como é que vocês, enfim, avaliariam aí uma oportunidade para algum ativo que viesse com esse tipo de regulação. A gente entende que a regulação do saneamento e a da distribuição, ela estão, distribuição de energia, né, estão em níveis diferentes. A gente vê a regulação do setor de energia mais amadurecida, né? Então, a gente acha melhor, nesse estágio em que se encontra a regulação, em que pese todos os esforços têm sido muito positivos, né, de melhoria com o marco do setor e tudo, mas a gente tem uma preferência nesse momento, no setor de saneamento, dado o estágio da regulação, por ativos similares ao que foi o leilão do Amapá, por exemplo, né? Então, para que a gente olhe
vamos dizer assim, alguns ativos de saneamento com uma regulação mais moderna, é preciso olhar muito para esse estágio ali da regulação e do regulador de forma particular para poder formar uma opinião. Mas, em regra geral, dado o diferente estágio, né, de institucionalizado, vamos dizer assim, da regulação, a gente tem uma preferência que eu falei. Léo, corroborando com isso que você falou, Léo, teve um ativo aí recente, né, que ele viria, tinha essa característica, Daniel, que você falou, e a gente até declinou, tá? Se você olhar quanto tempo a própria regulação do setor elétrico levou para... Né, isso é uma matéria bastante delicada, então isso, na verdade, traz alguma incerteza, e naquele momento nós declinamos que entendíamos que realmente não traria incentivo para a gente, tá? Ok? Na linha do que o Léo falou. Ok, muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Também tenho duas perguntas. A primeira em relação à dinâmica de PDD. Vocês até mencionaram, no caso específico da C3E, né, no caso do Rio Grande do Sul, de estarem fazendo aí ações especiais para melhoria da arrecadação. Se vocês pudessem explorar um pouquinho mais esse ponto, né, a gente viu que no quarto trimestre, no final o PDD foi até bom, né, comparando com o que a expectativa do mercado poderia ser, e agora em 2022 tem muita dúvida se por conta de aumento de tarifa, né, e piora no cenário macroeconômico, se poderia ter alguma implicação. Passar um pouquinho de cor nesse cenário seria bom. E a segunda é sobre cenário regulatório. A gente viu recente muita preocupação do mercado por conta de possíveis mudanças no cenário de renovação de concessão de distribuição, né? Como a gente sabe que vocês são uma empresa bastante engajada nessas discussões de temas regulatórios relevantes, vocês puderem passar um pouquinho se de fato essa discussão tem sido alvo de preocupação, né? A gente sabe que vocês especificamente não têm nenhuma concessão a curtíssimo prazo vencendo, mas imagino que deva ser um tema relevante para o setor como um todo. Então, se vocês puderem passar um pouquinho da visão de vocês nessa pauta de renovação de concessão e distribuição, ia ser interessante. Obrigada. Carolina, eu vou falar aqui, mas a Tati e o Léo, eles podem também, eu peço até a ajuda deles. Se vocês falar sobre a questão da PCLD, vocês devem lembrar que lá em 2016, 2017, a nossa conta recebida ali começou a crescer, ali foi um aprendizado que a gente teve, a gente equilibrou os PIRs ali com a questão da perda, e perda quanto a receber, às vezes você combate o cara, né, o CNR avança, então se você olhar os CNRs que a Equatorial tem praticado muito bem comportados, então a gente aprendeu muito, nós equilibramos ali. E ali nós colocamos o quê? Inteligência, né? Então desde aquela época a gente formou uma força-tarefa dentro da Equatorial, contratamos algumas consultorias, então nós avançamos muito nisso, botando inteligência nesse processo. E aí, Carolina, por isso que hoje você vê esses valores de PSLD aí que Léo está falando, né? Naturalmente, o próprio Rio Grande do Sul, aí Léo destacou muito a adimplência, o que a gente está, tá certo? É uma concessão que tem um alto poder aquisitivo, mas é um processo que água mole em pedra dura, você vai trabalhar, botar essas inteligências, então é isso que a gente está focando muito. E às vezes você tem o seguinte, no Rio Grande do Sul você tem uma oportunidade muito de perda, né? Quando você olha a regulatória versus a perda atual, quer dizer, o dobro, na hora que você intensifica isso, às vezes ele tende a afetar, mas é a inteligência quem tem que fazer. Quando você fala a questão de reajuste tarifário, né, que realmente ele se avizinha, você tem que dar qualidade, você tem que estar presente, tá? Então, às vezes, o cliente ele tem um dinheiro contado, isso é uma realidade, né, nas concessões, né, do Norte e Nordeste aí, isso é mais presente, a gente tem visto, até para você modular. Então, às vezes, o cliente ele pode pagar uma conta de R$100. Se você bota 110, ele já não paga. Tá? E ele não pode pagar 100 e ficar devendo 10. Essa é a confusão. Então, você tem que ajustar de fazer um parcelamento adequado. Então, a gente espera que mesmo essa dificuldade aí à vista, né, de impactos tarifários, a gente já lida com isso. Acho que a gente já, desde agora, já começa a discutir o que a gente pode fazer. Sempre que possível, a gente busca, às vezes, na realidade, às vezes faz um diferimento que cabe para que as coisas caibam no bolso do cliente, tá? E que realmente não nos afete. Então é esse trade-off, essa coisa aí que a gente
vem aprimorando, né, para fazer. O outro tema foi o que? Foi o cenário regulatório das concessões. E a questão das concessões, eu te entendo o seguinte, esse setor é muito importante, é um setor muito pesado. Se você olhar, olhando aqui mais poucos anos, você tem 75 bilhões aí que estariam vencendo. Imagine o que é isso, já tem um marco regulatório bem definido. Tá? Então, eu acho que não teria sentido, tá? Esse setor ele é o caixa, né? O segmento de distribuição é o caixa do setor, é muito perigoso. Eu digo sempre o seguinte, imagine você dizer que vai ter onerosidade, que vai licitar. Quer dizer, as empresas que estão há 3, 4 anos para fazer isso, o que elas vão fazer? Elas vão começar, não. O próprio conselho dessas empresas vai dizer, olha, eu não vou investir. Tem uma série de incertezas, imagine o efeito colateral nisso aí. Então, eu acho que cada segmento de geração de transmissão tem características bem distintas, tá? E quanto à questão até de onerosidade, eu acho que a onerosidade ela é incompatível, né, com o regime de regulação econômica, tá? Então, eu acredito que é um setor, Carolina, muito sensível para o governo estar mexendo, tá? Aí, Léo e Tati também, por favor, ajudem aí em algum elemento. Augusto, eu acho que você já tocou os pontos mais relevantes. Essa questão de arrecadação é algo que a companhia se preocupa bastante. Temos reuniões aqui envolvendo todos os presidentes, diretoria corporativa da empresa, para olhar, pensar nas ações e pensar no planejamento dessas ações. Então, uma das frentes super importantes é o cadastramento, por exemplo, de consumidores de baixa renda. E a gente vem avançando bastante nessa frente. E nas empresas que estão em turnaround, como é o caso da CE, a gente tem uma quantidade grande de ações, seja aumento do número de equipes de cobrança, equipes de corte, justamente para que o consumidor, que é o consumidor do Rio Grande do Sul, responde muito bem a esse tipo de ação. Então, a gente já está começando a ter bons resultados aí na frente da arrecadação no Rio Grande do Sul. E a perspectiva a gente vai continuar aqui nessa jornada muito forte de cadastramento de consumidores de baixa renda para que no cenário desse ano, né, que é um cenário um pouco mais desafiador, a gente continue mostrando bons números, tanto na arrecadação como na evolução também das perdas. Perfeito, obrigada. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir. Ok. Obrigado a todos pelo tempo e pela atenção aqui no nosso call de resultados. E para encerrar, eu gostaria de reforçar o nosso comprometimento com a geração de valor para os nossos investidores, né, com uma gestão financeira disciplinada, focada na eficiência da alocação de capital. Eu também gostaria de lembrar que nosso time de relações com investidores está disponível para apoiá-los com eventuais dúvidas após este call. E novamente eu agradeço pelo interesse na companhia e por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, muito obrigado a todos. A teleconferência da Equatorial Energia S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.